Pedido negado. Jovem envolvida no assassinato do próprio pai tem direito à herança negado pela Justiça. Operações da Polícia Federal. Ações combatem o descaminho de telefones celulares e a pornografia infantil na internet. Amanhã é o dia da democracia. 7 em cada 10 eleitores brasileiros não lembram em quem votaram nas últimas eleições. As cheias em Santa Catarina. Prefeitos do Vale e do Alto Vale analisam plano de agência internacional japonesa para a prevenção de desastres. Oktoberfest na reta final. Maior festa alemã das Américas reservou para a última semana dias com entrada gratuita. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com uma reportagem sobre democracia. Amanhã, dia 25 de outubro, é celebrado o Dia da Democracia. Um dos pilares de qualquer Estado democrático é o direito ao voto, a escolher os representantes nas instâncias de poder. Só que uma pesquisa apontou que 7 em cada 10 eleitores no Brasil não se lembram em quem votou na disputa eleitoral de 2022, ano passado. Entenda agora na reportagem. 2022. Milhões de brasileiros foram às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. 2023. Um ano após a disputa, tem gente que já não se lembra em quem votou. Já esqueci também. Só lembro do presidente. Sim, é bom saber, né, do nosso país e tal, saber o que está acontecendo, das decisões que estão sendo tomadas. Escolher os representantes por meio do voto é considerado um dos pilares da democracia. Uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o IPEC, trouxe um retrato da percepção dos eleitores brasileiros. A pesquisa mostrou um grande descontentamento dos brasileiros com a política. Cerca de 70% dos eleitores não lembram em quem votaram nas últimas eleições. E quase 80% dos entrevistados dizem não ter interesse em participar da política. Isso traz uma série de questões para a gente refletir sobre a qualidade da democracia no Brasil, e o objetivo da pesquisa é esse, é discutir como é que a gente pode cada vez mais melhorar a democracia no país. Para cientistas políticos, o desinteresse do eleitor brasileiro é fator de preocupação, já que cabe à população fiscalizar o trabalho dos governantes e parlamentares federais e estaduais. Ela representa um aprofundamento da crise dos partidos políticos, a crise de representatividade, e muitas vezes os partidos e seus representantes também não têm uma ligação muito forte com a sociedade civil. Então, no processo eleitoral, há sempre um esquecimento, uma falta de responsabilização do representante e do representado no contexto da atuação, da votação e também da responsabilização. Para a maioria das pessoas entrevistadas, os políticos devem priorizar questões relacionadas à saúde, educação, segurança e geração de empregos. Os eleitores também demonstraram interesse no combate à disseminação de informações falsas, às fake news. Agora a gente fala de uma história que chega a ser surreal, viu? Uma jovem, pedindo à justiça para ficar com a herança do pai dela. Seria algo normal, não fosse um detalhe. Ela está envolvida no assassinato do pai. Isso mesmo. A justiça determinou a jovem e disse que ela é indigna de receber essa herança. Detalhes agora com Rudinei Heine. Neif Luiz Verland era policial civil e foi morto com 32 facadas. As investigações apontaram para a participação da filha e de uma amiga no ato. O caso ficou ainda mais impressionante quando a justiça foi acionada pelos avós da menina, ou seja, pelos pais da vítima, para que a jovem tivesse retirado o direito à herança. A justiça entendeu que, embora seja adolescente, a jovem deveria ser excluída da sucessão dos bens da família por ter sido a responsável pela morte do pai. A possibilidade de exclusão do herdeiro em casos como este está prevista no Código Civil Brasileiro e foi o desfecho de uma história que gerou grande repercussão em São Miguel do Oeste. Ações foram deflagradas hoje pela Polícia Federal em Santa Catarina. Uma delas combateu a pornografia infantil na internet.
A outra enfrentou o descaminho de produtos eletrônicos. As informações agora aqui no Band Cidade. Uma operação para combater o descaminho de produtos eletrônicos foi deflagrada em Blumenau e Brusque. Nessas duas cidades, os policiais federais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais. As investigações apontaram que pessoas físicas e jurídicas comercializavam em perfis nas redes sociais telefones celulares introduzidos de maneira clandestina no Brasil. Um dos perfis informava que efetuava esse tipo de venda desde 2019, com mais de 4.000 telefones comercializados. Os investigados vão responder por contrabando e descaminho. Em Joinville, um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal por armazenar e divulgar imagens de pornografia infantil na internet. Os agentes empregaram técnicas de investigação cibernética e identificaram o suspeito e o local em que ele morava. Foram apreendidos equipamentos de informática, celulares e mídias de armazenamento. O corpo do balseiro desaparecido na quarta-feira da semana passada entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul foi encontrado nesta terça-feira no Rio Uruguai. O corpo de Flávio Tobaldini, de 47 anos, foi localizado a cerca de 15 quilômetros do local onde a balsa virou, no trecho do Rio Uruguai, entre as cidades de Alto Bela Vista, em Santa Catarina, e Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. A balsa transportava um caminhão carregado com tijolos e virou pouco depois de sair da margem catarinense. Flávio era o balseiro. Ele caiu e ficou desaparecido até o corpo ser encontrado nesta terça-feira. O motorista do caminhão e o auxiliar do balseiro ficaram na balsa e foram resgatados por moradores da região. De volta com o Band Cidade, é hora de falar do prêmio Band Cidades Excelentes. O Grupo Bandeirantes e o Instituto Áquila reconhecem o talento da gestão pública nos municípios do país. As cidades de Luzerna, Pomerode e Jaraguá do Sul foram as vencedoras do Pilar Educação em Santa Catarina na edição do ano passado, cada uma em sua categoria dividida por habitantes. A educação é um dos pontos importantes na avaliação do Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA. Neste ano, este pilar tem 12 indicadores a serem analisados. Entre eles, taxa de analfabetismo, abandono escolar, acesso à educação infantil e investimentos no setor. A educação de qualidade reflete uma cidade excelente. A partir do momento, que nós temos uma população alfabetizada, educada, a gente consegue estimular para uma educação continuada, uma educação técnica, que isso se reflete em melhores empregos, maior renda. Esse ciclo virtuoso do desenvolvimento humano acaba girando de uma forma virtuosa. A premiação é dividida em 6 pilares: sustentabilidade, educação, infraestrutura e mobilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, governança, eficiência fiscal e transparência e saúde e bem-estar. A educação é um agente transformador que acaba sendo compartilhado entre os municípios. O presidente do Tribunal de Justiça assumiu hoje, de forma interina, o governo do estado. O desembargador João Henrique Blasi assumiu o cargo em cerimônia na Casa da Agronômica Residência Oficial do Governador. Blasi fica no cargo de forma interina até o próximo domingo, 29 de outubro. O presidente do Tribunal de Justiça substitui o governador Jorginho Melo, que vai para uma missão oficial no Panamá em busca de investimentos para o estado. Blasi é o 4º na linha de sucessão e fica no cargo em virtude da viagem oficial da vice-governadora Marilisa Ben ao Chile e da ida do presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, na missão de Jorginho Melo. O governador em exercício já cumpre a agenda nesta quarta-feira. Vamos falar da enchente em Santa Catarina. No Vale do Itajaí, prefeitos e especialistas se reuniram para voltar a falar sobre um plano japonês que evitaria cheias na região, chamado Plano JAICA. Veja na reportagem.
JICA é a sigla em inglês para a Agência Japonesa de Cooperação Internacional. O grupo apresentou ao Estado um plano para controle das enchentes no Vale há mais de 10 anos. De lá para cá, foi executada a sobrelevação das barragens de Itaió e Ituporanga, que ajudou a reduzir o impacto das cheias. Só que as outras propostas do Plano JICA até hoje não saíram do papel. E o Alto Vale, mais uma vez, sofre por conta da enchente. Por isso, a AMAV propôs um encontro para unir esforços e buscar recursos para continuar as obras do plano. Nós temos que colocar esses projetos no plano plurianual do orçamento do Estado e no orçamento do governo federal. O prefeito de Blumenau também participou da reunião, representando a Associação de Municípios do Vale Europeu, da qual é presidente. São mais de 1.200.000 habitantes que precisam do reconhecimento e do respeito do governo federal para que a gente traga os recursos para viabilizar o projeto JICA nas nossas ações. Das 7 novas barragens previstas para o Alto Vale, 2 chegaram a ser licitadas, mas o governo do estado não emitiu as ordens de serviço e os processos travaram. Pelo projeto JICA, uma delas fica na localidade de Barra Nova, em Petrolândia, e a outra em Alto Volta Grande, no município de Mirim Doce, a uns 20 quilômetros do centro da cidade. Como Mirim Doce foi um dos municípios que mais registraram chuvas neste mês aqui no estado, se a barragem estivesse em operação, poderia ter evitado os alagamentos que ocorreram na área central e também minimizado os impactos da cheia histórica em Itaió. E ainda sobre esse assunto, a estrutura geográfica de Santa Catarina é um dos fatores que ajudam a entender essa sequência de fenômenos atmosféricos que tem ocorrido. Os efeitos das chuvas em Santa Catarina podem ser sentidos em todos os cantos do estado. O estudo das consequências destes fenômenos climáticos é o objetivo principal dos alunos de Geologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Na semana acadêmica do curso, especialistas e profissionais da área trouxeram seus conhecimentos para a mesa de debate. A primeira questão, sim, a gente tem observado nos últimos anos uma recorrência e além de tudo, uma recorrência maior e cada vez parece que eles têm sido um pouco mais severos, né? Mas isso é o ciclo geológico que a gente tem observado, né, ao longo dos anos e a questão toda que a gente às vezes tem algumas opiniões diversas é a questão da frequência, se tem sido mais frequente ou não. Com as chuvas de outubro, pelo menos 16 pontos de rodovias estaduais e federais foram interditados total ou parcialmente por causa de deslizamentos de terra ou alagamentos. Segundo a Defesa Civil do Estado, a formação geológica de Santa Catarina torna alguns pontos do estado, como o Vale do Itajaí, mais propícios para a ocorrência de desastres geológicos. Regiões mais da serra a gente vê desplacamento de blocos, também deslizamentos, enquanto no Vale do Itajaí a gente consegue encontrar mais deslizamentos de grande massa, fluxo de detritos, que é como se fosse um deslizamento de terra, só com comportamento mais de água do que próprio de solo. Com a previsão de mais chuva para esta semana, a preocupação com os deslizamentos de terra aumenta, principalmente nas regiões de encosta. Isso porque, por conta das chuvas das últimas semanas, o solo está encharcado e pode não conseguir absorver mais água. A gente tem que ficar de olho nesses sinais de deslizamentos, né? A população deve ficar, então, de alerta para essa condição de deslizamentos, olhar trincas nos solos, trinca nas paredes das casas, muros, postes, árvores inclinadas, isso são sinais de deslizamento. E após uma trégua, a chuva vai voltar forte para Santa Catarina. Uma frente fria associada a um ciclone extratropical no oceano vai trazer volumes expressivos de chuva para o estado, especialmente na sexta e também no sábado. Uma nota conjunta feita pela EPAGRE e pela Defesa Civil dá conta de que os acumulados podem variar entre 120 e 160 milímetros em áreas do oeste, serra e norte do estado. Para esta quarta-feira, entre o oeste e o norte do estado e também na Serra Catarinense, o dia vai ter mais nuvens e chuva isolada com melhora no tempo mais à noite. Na Grande Florianópolis e Sul Catarinense, o dia vai ter sol entre nuvens e uma chance menor de chuva. As temperaturas vão estar mais amenas no sul e no leste do estado. Vamos conferir?
Em Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 20 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 20. Em Blumenau, mínima de 16 e máxima de 20 graus. Viramos a página para falar que em Criciúma, a mínima vai ser de 16 e a máxima de 23 graus. Em Lages, variação entre 12 e 21. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 26 graus. A seguir, no Band Cidade, a gente conta para você a história do pai que conseguiu na justiça uma licença paternidade de 180 dias. E veja também, dia D da campanha de multivacinação garante imunização de mais de 37 mil crianças e adolescentes aqui no estado. Detalhes depois do intervalo, continue com a gente. Oi pessoal, estou aqui para parabenizar a TV Barriga Verde, afiliada da Band aqui em Santa Catarina, pelo seu aniversário, 41 anos de história. Fico muito feliz porque somos parceiros e a Band leva as imagens para toda Santa Catarina do que acontece de bom do nosso estado. Então, do fundo do meu coração, parabéns Barriga Verde pelos seus 41 anos. Um abraço do Luciano Davan. De volta para falar de multivacinação, mais de 37 mil crianças e adolescentes atualizaram a caderneta de vacinação no dia D da campanha, neste sábado, 21 de outubro. Os detalhes com a repórter Gabriela Mariotto. Olá, Rodrigo. Olha, no último sábado, dia 21, o dia D da vacinação, aqui em Santa Catarina, mais de 93 mil crianças e adolescentes compareceram aos centros de saúde e postos de saúde de todo o estado para atualizarem as suas carteiras de vacinação. Deste total, mais de 37 mil estavam com pelo menos alguma dose da vacina atrasada e, por isso, puderam atualizar a sua carteirinha de vacinação. E, por conta disso, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui do estado fez um balanço bastante positivo de toda esta campanha. Vamos acompanhar. A adesão por parte da população para esse dia D foi positiva. Nós tivemos um grande número aí de cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes avaliadas, porém mostrou também que tivemos um número considerável de crianças e adolescentes com esquemas em atraso. Ainda dá tempo de ir até um dos centros de saúde e atualizar a carteirinha de vacinação. Estão sendo aplicadas todas as vacinas que fazem parte do Plano Nacional de Imunização. Ao todo, são 18 imunizantes que protegem contra mais de 20 doenças. Gabriela Mariotto para o Band Cidade. Um pai conseguiu na justiça o direito a uma licença paternidade de 180 dias. Os detalhes com o Ronaldo Penido. Um servidor público estadual recorreu à Justiça Catarinense e conquistou o direito de estender o período de licença paternidade, que é de 20 para 180 dias. O benefício está previsto na legislação estadual. Ele e a esposa já tinham um filho pequeno, de aproximadamente 1 ano de idade, quando a família aumentou, com a chegada de gêmeos. A decisão, recente e pouco usual, partiu do juízo da 2ª Comarca do município de Freiburgo, ao julgar procedente o pedido e declarar que o pai tem direito igual ao da licença maternidade. Os bebês nasceram de uma gestação de risco e chegaram a ficar internados na unidade de terapia intensiva. A decisão do magistrado foi baseada no princípio da igualdade. É importante ressaltar que em Santa Catarina, um outro pai, servidor federal, também pai de gêmeos, obteve na justiça o direito de licença paternidade de 180 dias. Ronaldo Penido para o Band Cidade. Hora de conferir os destaques do portal tvbv.com.br. Na tela do Band Cidade, as principais informações. Olha só, alunos de escolas municipais de São José vão às urnas em eleições fictícias. Tem também Fé na Ostra, terá Péricles e Fernando e Sorocaba como atrações principais. Cidades catarinenses que abriram abrigos vão receber auxílio emergencial, também é um dos destaques. Tudo isso e muito mais você confere no tvbv.com.br a partir do QR Code que está na sua tela para você ficar, é claro, muito bem informado com o nosso portal. Acesse e confira. A Oktoberfest está na reta final. A maior festa alemã das Américas tem novidades para quem for ao Parque Vila Germânica nesta última semana. Confira. A última semana reserva aos visitantes da 38ª Oktoberfest muita gastronomia típica, música,
dança e alguns dias com entrada gratuita. Nós resolvemos ampliar essa gratuidade em mais 2 dias. Agora serão segunda, terça, quarta e quinta. A gente espera que com isso a gente consiga trazer mais pessoas para a Vila Germânica nessa Oktoberfest. No último dia de festa, domingo, dia 29, a entrada também é gratuita. Oportunidade para quem for a Blumenau. Agora você confere imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses, Florianópolis, na sua tela. Em destaque as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, com um tráfego mais intenso para quem deixa a ilha de Santa Catarina neste momento. Bela imagem deste início de noite aqui em Florianópolis. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão em tvbv.com.br. Para acessar a ponte, a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.